Olá, Flávia, olá a todos. E o mês de setembro é conhecido como o mês da Bíblia. Essa data é celebrada desde 1971 aqui no Brasil e esse ano está completando 50 anos. E para falar sobre essa data especial, estou aqui com o Padre Joel. Padre, explica para a gente, por que começou a ser celebrado, a Bíblia ter um mês especial desde 1971? Como isso aconteceu? É uma história longa, mas resumo, Na igreja, no Universal, teve dois movimentos, que um era a questão do movimento bíblico, para que as pessoas pudessem conhecer e vivenciar bem a Bíblia. Um outro movimento foi que a liturgia fosse conhecida por todos, então o movimento litúrgico. O movimento bíblico, acho que ele deu uma avançada a mais, Então, nós tivemos o Concílio Vaticano II, encerra em 65, e após do ano de 65, começam então os trabalhos da colocação em prática daquilo que o concílio havia pedido, trabalhado. E no concílio existe um documento chamado Dei Verbum, a palavra de Deus. E nesse documento, então, tem todo o processo de revelação e tal, mas um pedido era para que a palavra do Senhor, a Bíblia, fosse mais conhecida e vivenciada no popular, ou seja, para as pessoas, não fosse uma coisa, um livro só de estudo do clero, de quem fazia teologia, mas que todos pudessem ter, então, um conhecimento mais profundo. Então, a CNBB, que também nasce nesses períodos, teve como a ideia de ter o mês de setembro dedicado, então, à Palavra de Deus. Então, por isso, nasce como fruto do Concílio Vaticano II. E esse ano comemorando 50 anos aqui no Brasil, Fala um pouquinho sobre essa comemoração aqui no nosso país. Isso, nós estamos comemorando os 50 anos e assim a gente percebe que no começo, depois de alguns anos, talvez um pouco mais, outros menos, Mas assim, muitas comunidades se reúnem, estudam, conhecem o livro que é proposto, surgem documentos novos, Este ano foi proposto o estudo do livro de São Paulo aos Gálatas, Então, um estudo, conhecimento, a vivência da comunidade, um pouco assim ligado à campanha da fraternidade que pede a unidade, E os Gálatas falam isso, que você é mulher, homem, grego, todo mundo tem um só que é o centro de todos nós, que é Jesus Cristo. Então esta unidade em torno do Senhor. Então por isso esse ano foi pedido. Claro que com a pandemia a gente não fez aquele bafafá danado de estudo, de curso, sim, mas de qualquer forma o documento, isso é uma coisa que não fica velho, A gente pode depois estudar e é bastante significativo. O Padre, a gente sabe que esse mês de setembro é um mês específico, em comemoração à Bíblia, mas ela tem que ser celebrada ao longo de todos os meses, para quem é cristão. Fala um pouco sobre essa continuidade, essa rotina que o cristão deve ter de leitura, como você disse, de pesquisa, análise e leitura da Bíblia, para a vida cristã. Como eu disse, do Concílio Vaticano II foi criado no Brasil alguns meses temáticos, da Bíblia, vocacional, o mês que vem, mês missionário. Então, alguns meses para, assim, focar mais um tema. Isso não significa que é só neste mês, E, sobretudo, a pergunta, por que o mês de setembro? Que é importante saber, porque o mês de setembro a igreja escolheu. Porque no dia 30 de setembro, a nossa igreja, no calendário dos santos, nós celebramos o dia de São Jerônimo. E São Jerônimo é o padroeiro dos exegetas, dos biblistas, porque ele traduziu a Bíblia, Exegeta, que tem um grupo de padres que estuda exegese, é o seguinte: você pega um versículo, uma parte de uma Bíblia, da Bíblia, e você estuda ele em várias línguas. Então você tem que estudar em grego, aramaico, hebraico, latim, em português, alemão. Então você tem que estudar cada palavra por palavra. Então, exegese significa minuciosamente os estudos, Então o São Jerônimo é o padroeiro porque ele vivenciou e estudou isso. Então por isso setembro é dedicado ao mês da Bíblia.